Recentemente, houve um vazamento de alguns protótipos antigos do Oda, e um personagem antigo da família Monkey foi revelado. Esse seria o verdadeiro Joy Boy do século perdido. Além disso, outros personagens muito interessantes também apareceram, como o espírito da árvore de borracha. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e teve um grande vazamento que revela algumas coisas muito interessantes do passado de One Piece, inclusive um ancestral do Luffy. Então eu peço que, se você gostar desse vídeo, para você deixar o seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca e também é isso que me faz continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Então deixe o seu like e vamos agora para o vazamento de One Piece. Em 19 de julho de 1997, o primeiro capítulo oficial de One Piece foi publicado, dando início à história do pirata Monkey D. Luffy, que começa sua aventura ao mar com o objetivo de ser o rei dos piratas. Esse capítulo inicial se chama Romance Dawn, o amanhecer da aventura. Porém, apesar de aqui ser o início oficial da história de One Piece que conhecemos, o autor da obra, Eiichiro Oda, já tinha produzido muitos outros projetos antes, inclusive alguns que até mesmo se tornaram canônicos para o One Piece. Por exemplo, existiram dois protótipos do primeiro capítulo de One Piece. O primeiro deles é chamado Romance Dawn versão 1, que é muito parecido com a história que conhecemos, mostrando Luffy e Shanks e também dando para eles a mesma conexão da história original, onde Luffy só se torna um pirata graças ao Shanks, comendo a fruta que ele carregava. O segundo protótipo é chamado de Romance Dawn versão 2, e a diferença nesse é que no lugar do Shanks, a figura que inspira Luffy a ser um pirata é o seu avô Monkey D. Garp. Nesta história, Garp não é um marinheiro, mas sim um pirata poderoso, e é Garp quem mostra a Gomu Gomu no Mi para o Luffy, que depois ele acaba comendo. Esses dois protótipos foram publicados um ano antes do primeiro capítulo oficial de One Piece, e apesar de ter similaridades, eles não são canônicos. Porém, o mangá publicado pelo Oda 3 anos antes do início de One Piece, em 1994, foi totalmente canonizado, nos mostrando que mesmo projetos antigos do Oda, sem nenhuma conexão com One Piece à primeira vista, ainda assim podem se passar no mesmo universo. Esse mangá é chamado Monsters e conta a história do lendário espadachim Shimotsuki Ryuma. Inclusive, esse capítulo especial foi animado recentemente, e toda sua história é completamente canônica no universo de One Piece. É por meio deste capítulo que vemos Ryuma matar um dragão, um dos seus maiores feitos descritos na história, além de também ganhar o título de maior espadachim do mundo, mesmo o próprio Ryuma não tendo noção disso. Além disso, Ryuma é um personagem muito importante para a história, já que se trata de um ancestral direto do Zoro. Então o mangá escrito por Oda, muito antes até mesmo de One Piece começar, ainda se passa no mesmo universo, construindo a linhagem do Zoro. E bom, isso é interessante porque recentemente foi vazado pelo usuário do X, o PewPiece, um antigo mangá do Oda também feito em 1994, o mesmo ano de Monsters, e que muito provavelmente constrói agora a linhagem do Luffy, a família Monkey. Esse mangá se chama Forward, que significa algo como adiante, para frente, e eu não tenho quase dúvidas nenhuma de que esse mangá também se passa no mesmo universo de One Piece, contando o passado desse mundo, assim como Monsters contou sobre Ryuma. O personagem principal dessa história se chama Monkey D. Pao. E é impossível você não ter se empolgado ao ouvir esse nome, porque nos prova que de fato essa história se passa no mesmo universo que o One Piece, e mais ainda, que esse garoto é um ancestral do Luffy,
um membro da família Monkey. E só de olharmos para ele já vemos a incrível semelhança que ele tem com o Luffy. Ele é praticamente o Luffy com uma bandana na cabeça. E falando na sua bandana, ela é outra coisa que também chama atenção, porque o padrão nela é idêntico ao da Gomu Gomu no Mi, a fruta que o Luffy comeu no início da história, e que mais tarde descobrimos ser a fruta Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika. E junto com esta imagem de Monkey de pau está uma frase escrita ao canto: a pessoa que consegue rir de suas fraquezas é a mais forte. O que imediatamente me faz lembrar da frase que Oda colocou nas páginas especiais explicando o Gear 5 em seu protótipo, onde ele diz: quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Isso nos mostra que o Oda desde o início já planejava trazer um personagem que se fortalecia cada vez mais com sua alegria, mas também isso pode nos mostrar algo ainda mais importante, de que Monkey de pau seja o próprio Joy Boy do século perdido. Já descobrimos por meio do Vegapunk que Joy Boy era usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika, e o fato do pau estar usando uma bandana com os mesmos padrões que esta fruta já linka ele diretamente com Joy Boy. Joy Boy ser ancestral direto do Luffy é algo que faz muito sentido. Os Gorosei disseram que por 800 anos tentaram pegar a fruta de Nika, porém ela sempre fugia deles. O que era lógico, já que todas as Zoans possuem vontade própria. Isso nos dá a entender que a fruta fugiu do governo por conta própria, era sua própria vontade. Sua própria vontade fez com que o governo nunca a possuísse. Mas então por que o Luffy conseguiu a comer tão facilmente? E a resposta para isso é que na verdade a fruta o escolheu. A fruta sentiu algo no Luffy que a lembrava do seu primeiro usuário, o próprio Joy Boy. Então Joy Boy ter sido um Monkey é algo que faz total sentido, e se encaixaria perfeitamente em One Piece. Pao também é mostrado com um machado, o que é uma arma típica dos piratas, e na silhueta que temos de Joy Boy, ele, diferente do que imaginávamos, é mostrado como um humano comum, magro e baixo, assim como Luffy, e também assim como Monkey de pau. E a frase "a pessoa que consegue rir das suas fraquezas é a mais forte" é uma frase que se encaixa perfeitamente com a figura que temos de Joy Boy e que foi mencionada nesse protótipo de Forward. Então, tanto o mangá Forward quanto Monsters, que foram feitos na mesma época e coincidentemente no mesmo ano, introduziram personagens importantes do passado do mundo de One Piece. Um introduziu Ryuma, que além de se parecer com Zoro, também foi um de seus ancestrais, e o outro introduziu Monkey de pau, que também se parece com Luffy e é seu ancestral, além de ter muitas chances de ser o próprio Joy Boy. Mas vamos continuar a analisar esse protótipo de Forward, porque ainda tem muitas coisas interessantes. Um outro personagem também muito importante apresentado é o Mary, dito ser o espírito da árvore da borracha. O Mary é um espírito com 5.008 anos, e ele tem uma risada peculiar, assim como a maioria dos personagens de One Piece, sendo o Ahahaha. O que mais chama atenção nesse personagem é que ele é um espírito da árvore da borracha, o que já linka diretamente com a fruta Gomu Gomu no Mi, que era conhecida como a fruta da borracha. Além disso, o fato dele ter mais de 5.000 anos de idade e estar relacionado com uma árvore é algo interessante para se comparar com One Piece, porque a coisa mais antiga que temos na história aconteceu há 5.000 anos atrás, e foi o início da grande árvore do conhecimento de Ohara. Então esse espírito pode ter algo relacionado a isso, ou talvez até mesmo relacionado à árvore das Akuma no Mi. Ainda não é confirmado se existe uma árvore das Akuma no Mi ou não, porém elas são frutas e tem que terem vindo de algum lugar, sendo o lugar mais comum uma árvore. Raramente vemos algo parecido com um espírito em One Piece.
o máximo que vimos foi Brook retirando sua alma de seu corpo, então é meio difícil imaginar o que esse espírito da árvore da borracha seria. Mas uma ideia que eu tenho é que ele seja o Klabauterman do navio de Monkey D. Paul. Seu nome é Mary, o que já nos lembra imediatamente do primeiro navio do Chapéu de Palha, chamado Going Mary. Além disso, o Going Mary foi o primeiro navio e o único até agora a manifestar um Klabauterman, que é basicamente a alma do navio. E o espírito da árvore da borracha pode ter esse nome porque ele se manifestou exatamente de um navio construído da madeira de uma árvore de borracha, chamado também de seringueira. O que faz sentido, se Joy Boy era um homem borracha e provavelmente era o próprio Monkey D. Paul, seu navio também ter sido feito de uma árvore de borracha é algo muito possível. Mas outro personagem apresentado nessa história é uma ladra chamada Rizero, e que é idêntica a Nami, o que também pode ser uma de suas ancestrais, já que pelo Zoro e pelo Luffy vimos que eles são muito parecidos com seus ancestrais, e o fato de Rizero ser uma ladra conecta ainda mais ela a Nami, que também era uma ladra no começo da história, fazendo com que realmente Nami seja sua descendente. Já que Ryuma também era um espadachim, e Joy Boy, como teorizamos ser o Paul, também era um pirata. Então, no fim, esse vazamento de uma antiga história do Oda, nunca publicada, nos dá muitas novas informações sobre a história, e também deixa uma grande dúvida: por que essa história nunca foi publicada antes? Por que o Oda escondeu esta sua criação por tanto tempo? E se realmente minha ideia estiver certa, é porque naquela história está um dos personagens mais importantes de One Piece, o próprio Joy Boy, um ancestral direto do Luffy. O Oda queria esconder esse personagem para que ninguém ligasse os pontos e já descobrisse antes da hora de quem ele se trata, até porque o seu próprio nome sendo Monkey já revela muita coisa. Mas então eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Oda vai realmente colocar esse ancestral do Luffy na história de One Piece, e se ele realmente é o próprio Joy Boy. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.